perseverar pela fé. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje, viu? O culpado de Tiago chegar atrasado hoje, Thalita, Nelsinho, mas irmão, basta pelo pastor, viu? Ele não tem culpa de nada. O pastor esqueceu o sermão em casa. E aí, o dia Tiago já tinha saído de casa, eu pedi para que ele fizesse o favor de trazer. E então ele só atrasou. Por isso, viu, Luciano? Pode perdoá-los. Amados, isso eu não sei se é a idade, viu, irmãos? Está chegando ou se é o cansaço do final do ano. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um assunto que no início do ano é um assunto muito ventilado, né? Um assunto muito debatido, principalmente na televisão e no rádio, que o assunto é um assunto que se refere a adivinhações, prognósticos para o futuro, né? Consulta aos videntes. Então nós vamos ver, vamos ouvir e ver, né, o que tem na palavra de Deus sobre esse assunto, né? Esse assunto que é tão popular no Brasil, o assunto, né, que envolve as crendices populares. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte: ele dizia que fé sem razão é pura superstição. Fé sem razão é superstição. Ele dizia isso. E o povo brasileiro é muito supersticioso. O povo brasileiro é muito levado, né, por esses elementos. E esse primeiro mês do ano é o mês onde essas pessoas que praticam tais coisas, elas estão em alta. E até o índice de audiência da televisão e do rádio costumam esses índices aumentarem, né, com a presença desses, entre aspas, especialistas em falar sobre o futuro. Então os irmãos abram suas Bíblias no livro de Levítico e nós vamos ler o capítulo 19, o verso de número 31. Levítico, capítulo 19, verso de número 31, que diz assim: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis, para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então que Deus aplique essa palavra no nosso coração. E que o irmão Jabes e ore ao Senhor pela mensagem desta noite. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado Deus por este dia. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por este tudo. Peço que como cada um de nós perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajude Deus a entender a tua palavra e a praticá-la. E que o Senhor seja o comandante da nossa vida deste ano. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, os feiticeiros, eles precisam de Cristo, viu? Eles têm grande necessidade de Jesus na sua vida.
O termo grego usado para feitiçaria é farmaquia. Dessa mesma palavra deriva também a palavra farmacon, que é remédio, né? E deriva também a palavra farmácia, onde está também a palavra farmaquia, que é entendido em português como feitiçaria. Isso porque a palavra farmaquia significa drogueadores, no sentido daqueles que preparam drogas com fins terapêuticos a partir de plantas, ou para além simplesmente da intenção de curar. Os feiticeiros também usavam drogas para induzir pessoas a estados alterados de consciência, para ascender ao mundo dos espíritos. Então, as pessoas que primeiramente tiveram experiências com as substâncias alucinógenas contidos nas plantas, eles usavam para fins terapêuticos e para fins religiosos, e posteriormente foi usado para fins de saúde, até chegar ao domínio da ciência. E hoje se tem um curso de farmácia nas universidades, onde nós temos ali então os especialistas na fabricação de remédios, na dosagem correta dessas drogas, que também podem também curar o homem de doenças. Agora, o que nós observamos é que existem dois procedimentos, irmãos, nesse sentido aqui. E a gente entende esses dois procedimentos a partir dos elementos antigos, do comportamento humano em relação à natureza. Então nós temos um comportamento que era um comportamento de magia, e temos um comportamento que era um comportamento religioso. Então qual é a diferença desses procedimentos? Por exemplo, quando tinha uma grande tempestade, porque um raio fazia ali um fogo, pegava de uma árvore e queimava aquela árvore, e aqueles homens primitivos ainda, sem ainda a influência da alta tecnologia e da ciência, quando eles se prostravam diante daquela força da natureza, esse procedimento era um procedimento religioso, é um procedimento de submissão, é uma conduta, é um comportamento de submissão. Então todo comportamento que se submete e reconhece a ação superior de Deus, ou de um fenômeno que ele tem vindo da parte de Deus, é um procedimento, é um comportamento religioso. E outro procedimento é o procedimento da magia, aonde ali os homens, ao se aproximarem daquela queima da madeira, do fogo, ele vai querer controlar o fogo e não se prostrar diante dele. Esse comportamento de controlar a natureza, e de tirar da natureza conhecimento, antigamente era chamado de magia. E o controle das plantas como
instrumento de cura, primitivamente foi chamado de feitiçaria. A palavra no grego é farmaquia, que deriva da mesma origem etimológica da palavra farmacon, que é a palavra que nós conhecemos em português como remédio. Irmãos, estão entendendo? Só que, meus irmãos, o que a gente vê no mundo em que nós vivemos está longe disso. Os irmãos estão compreendendo? Está muito distante desse comportamento. Está compreendendo? Que procurava, quer dizer, nas plantas, remédios para a cura de males. Muitos dos nossos temperos que usamos em nossas casas para fazer comida nasceram exatamente desse comportamento de usar raízes, de usar folhas para curar pessoas, e depois esses temperos, né, foram usados posteriormente nas nossas comidas como remédios preventivos de doenças, como o alho, a cebola, está compreendendo? O coentro, o hortelã e outros que nós conhecemos e que nós também não conhecemos, né, de outras culturas. Mas, como eu disse aos irmãos, a ideia que nós vemos hoje é completamente outra. A palavra feitiçaria, ela está justamente hoje no âmbito do seu entendimento pejorativo, do seu entendimento ruim, do seu entendimento danoso para a vida humana, e como era também praticado por muitos povos ali na região de Canaã, onde o povo então adentrou, né, para receberem de Deus a terra prometida, que estamos estudando no livro de Josué, na escola bíblica dominical. Bom, feitiçaria designa prática ou celebração de rituais, orações ocultos, né? Aí é um outro entendimento de feitiçaria, com ou sem uso de amuletos ou talismãs ou objetos ao qual são atribuídos poderes mágicos por parte de adeptos do ocultismo, com vistas à obtenção de resultados, favores ou objetivos que, em regra geral, não são da vontade de terceiros. Pode estar relacionado com o culto às forças da natureza ou aos antepassados já falecidos, sendo que está também frequentemente relacionada com o uso de artes consideradas mágicas, a invocação de entidades, como por exemplo espíritos, duendes, gênios ou demônios, ou o emprego de diversas formas de adivinhação. Os praticantes e líderes de feitiçaria são chamados de feiticeiros, gozam de uma considerável influência social em diversos lugares, sendo encarados por vezes como líderes religiosos ou conselheiros de pessoas das mais simples às mais influentes, como políticos, atores, cantores e outras personalidades do nosso mundo. Então, amados, a Bíblia, quando fala de feitiçaria, não fala naquele primeiro sentido que eu falei para os irmãos, de feitiçaria entendido como farmaquia, né? A Bíblia fala justamente nesse sentido, no sentido em que as pessoas são totalmente enganadas por líderes inescrupulosos que se aproveitam da boa fé das pessoas, né, das suas crendices ou das crendices em que foram criados, né, na família,
tradições populares, e aí as pessoas são presas fáceis nas mãos desses prognosticadores. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele repudia essas práticas. Em Êxodo lê-se: não permitirás que viva a feiticeira. Olha como era. De outro lado, vemos que em 1 Samuel 28, de 7 a 9, o rei Saul, que havia expulso do reino os necromantes, os adivinhos, consultar uma pitonisa de Edom para que esta consultasse o espírito de Samuel, para que ele o aconselhasse. De uma forma geral, os teólogos afirmam que Saul foi consultar a pitonisa porque Deus não respondia mais por meio dos profetas e nem por meios tradicionais da época, porquanto tinha ele se afastado de Deus. No segundo livro dos Reis, no capítulo 23 e no verso 24, a palavra diz assim: além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os estipou para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então a gente percebe um verdadeiro repúdio no Antigo Testamento, né, sobre das práticas de adivinhações e de feitiçaria. Quanto a Samuel, o episódio, né, Samuel já era morto, e Saul, que nunca foi uma pessoa que tivesse um exemplo de fé, né? Saul nunca foi uma pessoa que tivesse como exemplo de fidelidade a Deus, né? Saul nunca foi esse homem, meus irmãos. Saul sempre foi um homem desobediente, precipitado em suas ações, né? Vacilante na sua fé. Saul nunca foi exemplo de fé para qualquer um de nós, né? E não é tido na Bíblia como esse exemplo de fé, o Saul, não é verdade? Mas quem lê o texto direitinho, o texto não diz que era Samuel. E pareceu a Saul que era Samuel, não é? Pareceu. Bom, em Malaquias 3, verso 5, a palavra de Deus diz: chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, que defrauda a viúva, que defrauda o órfão e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos falando aqui dos feiticeiros. Em Apocalipse, a palavra diz que os feiticeiros ficariam de fora do reino de Deus, mas diz também que ficariam de fora os mentirosos, diz também que ficariam de fora os glutões, né? Diz também os afeminados, eles ficariam de fora. Mas a gente lê aqui também o texto dizendo que essas pessoas também ficaram de fora. Os adúlteros não são melhores do que os feiticeiros, não. Diz também os que juram falsamente, os que mentem, também não são melhores do que os feiticeiros, não. Os que
defraudam o trabalhador em seu salário. Aqueles que não pagam salários justos, ou que não pagam os direitos do trabalhador, e também os que exploram as viúvas e os órfãos, não são também milhões do que os feiticeiros. Então, embora nós estejamos falando de uma prática supersticiosa, né, de consulta a essas pessoas, nesse primeiro mês do ano, de todos os anos, né, na cultura brasileira, e especialmente na cultura baiana, a cultura baiana tem até uma tradição de consulta, né? Tem pessoas que não fazem nenhum tipo de viagem, ou não fecha negócios, ou não muda de amor, não é? Sem consultar os búzios, sem ir ao pai ou à mãe de santo para que essas pessoas joguem os búzios para saber como será o seu futuro, né? Aliás, a vida humana é uma vida curiosa com o futuro. Os homens sempre quiseram saber sobre o futuro, irmãos. Os gregos especialmente gostavam demais, né, de saber sobre o futuro, ou sobre o destino, né? Como será o meu destino? Então, principalmente as pessoas, quanto mais importantes elas eram na cultura grega, mais necessidade tinha de saber qual seria o futuro. Quando nasceu alguém que seria rei, né, ou de uma família importante, é só essas pessoas, os pais, geralmente iam consultar as pitonisas para saber como seria o futuro daquela criança, né? Quem assistiu 300, lembra que 300 começa exatamente assim, né? Alguém subindo, escalando uma montanha para ir a um oráculo para saber qual seria o futuro da criança que estava nascendo. Ele seria um grande general. Você queria falar? Levantou a mão. Oi? Ah, sim, que você assistiu. Exato. Ok. E no Novo Testamento também há um repúdio considerável, né, a essas práticas. Os textos mais antigos do Novo Testamento, como as cartas de Paulo, falam do constante intercâmbio dos cristãos primitivos com um plano invisível, no entanto, completamente diferente da feitiçaria, que era praticada por muitos povos pagãos. Paulo entendia como aquele que praticava o intercâmbio com os demônios, que nos cultos pagãos eram tidos como deuses ou espírito de mortos. A gente vê que Paulo se debate, né, com um homem, se não me falar a memória, chamada Limas, né, que era um mago, e que ele fazia prognósticos. Ele tinha até uma clientela que o sustentava, né, com as suas consultas. E quando Paulo prega o Evangelho e vai libertando aquelas pessoas da influência, né, daquele feiticeiro, ele inclusive quer também para ele o mesmo poder. Ele quer também para ele o mesmo poder, achando que Paulo era mais um feiticeiro, né? Achando que Paulo era mais um feiticeiro que tinha uma fonte de poder melhor do que a dele, e que ele também poderia ter acesso. Então em Apocalipse 21, verso 8, diz: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas,
aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ficarão também de fora. Então a feitiçaria, assim como outros comportamentos, né, que são citados aqui, totalmente repudiado também no Novo Testamento. A carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. É colocada também como obra da carne, né, do texto paulino. As inimizades também são obras da carne. Eu cito esse texto, irmãos, porque às vezes quando a gente fala a feitiçaria, parece que quem mente, parece que quem é adúltero, parece que quem defrauda é melhor do que o feiticeiro. E a Bíblia diz que o pecado da desobediência, o pecado da rebelião, né, é igual ao pecado da feitiçaria. As feitiçarias, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais nos previno, como já antes vos preveni, que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. E 1 Samuel 15:23 diz: porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Em Deuteronômio 18, de 9 a 11, diz, lá no Antigo Testamento, só relembrando: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os espíritos adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então o que é que a gente percebe? Um total repúdio das práticas de feitiçaria, de adivinhação, de prognósticos para o futuro, como nós vemos como prática, né, no mundo de hoje. Uns para obter lucro com isso. E aí a gente não sabe quem é pior. É quem acredita nessas coisas, ou quem, mesmo sem acreditar, usa para aumentar a audiência na televisão ou no rádio. Meus irmãos, é uma coisa muito séria mesmo. Olha, no dia da tolerância religiosa, vejam só como foi colocado na televisão, na TV Bahia, no dia que se celebrava, que é chamado de Dia da Tolerância Religiosa. A TV Bahia fez uma reportagem, isso no jornal do meio-dia, né? Às vezes eu almoço ouvindo o jornal, e veja só como foi que aconteceu. A repórter, ela foi até uma igreja católica, aí disse o endereço da igreja católica, aonde a igreja católica
padre que tomava conta da igreja e as obras sociais que aquela igreja católica fazia. Tudo muito bom, ninguém é contra isso. Foi a um centro espírita a mesma coisa. Disse o endereço do centro espírita, aonde se localizava, o nome estampado, né? Fraternidade de Amor, uma coisa assim. Disse o nome da pessoa que tomava conta daquela instituição. Mostrou também a mansão do caminho, né, de Valfranco e tal. Nada contra também. Mostrou o terreiro de Candomblé, também disse o nome do terreiro, o nome da Ialorixá, que dirigia aquele terreiro, fez uma entrevista muito boa, maravilhoso. Agora, irmãos, quando chegou na igreja evangélica, olha bem como foi. A gente precisa ser sábio para observar essas coisas. Hein? Essa igreja que não tinha nome, que não tinha endereço, que ninguém sabia o que fazia, está entendendo? Essa igreja aí entrevistou o pastor Silvio, que eu conheço desde quando era adolescente. Esse pastor, vocês estão entendendo? É assim que eles tratam as coisas. É isso que eles chamam de tolerância religiosa. Não gostam nem que ventile o nome evangélico na televisão. Não gostam muitos nem permitem que fale sobre Bíblia na televisão, ou que diga o nome de igreja em televisão. Mas chega nesses momentos, os adivinhadores, os prognosticadores estão na televisão alimentando a superstição, alimentando as crendices, está entendendo? Coisas que não vão edificar a vida de ninguém. Está compreendendo, irmãos? Como coisa boa, ensinando simpatias de como começar melhor o ano, o que você deve comer, o que não deve comer, para que seu ano seja bom ou ruim. E todo mundo bate palma, todo mundo acha maravilhoso. E tem gente que não perde nenhum desses prognósticos, porque acha que é muito importante para a sua vida. Mas se falar essa pessoa da palavra de Deus, ela não quer nem ouvir. E a Bíblia diz o quê? Que a palavra de Deus é o quê? Ela é vida, e ela é vida em abundância. Amém. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê. Então, meus irmãos, os feiticeiros, nós devemos orar por eles, porque eles precisam de Jesus. Só Jesus pode libertar os feiticeiros. A Bíblia ensina que devemos crer e confiar tão somente no Senhor, pois dele é que vem a nossa salvação. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Salmo 115, verso 9. E no Salmo 37, verso 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meus irmãos, nós devemos ter uma vida atenta, não é, a essas coisas, e devemos, dizer às pessoas que existe uma alternativa, né? Se ele quer saber alguma coisa sobre o futuro, que a Bíblia também fala sobre o futuro. Então, se você quer um livro sério que fale sobre o futuro, eu já fiz isso
uma vez com uma pessoa que gostava muito de anjos. Eu a chamei e disse: você quer um livro bom que fale sobre anjos? Eu disse: o que queres? Eu acho que se você tem um livro bom sobre o assunto, eu gostaria de ter. Eu disse: tudo bem. A Bíblia, eu me indico a Bíblia. Leia a Bíblia fala muito sobre anjos. E é o livro mais sério que fala sobre o assunto. Acho que nós devemos ver isso às pessoas que têm, né, esse desejo de saber mais sobre o futuro. Eu tenho um livro bom sobre o assunto. O melhor livro sobre o assunto. Não é bom, não. Ele é o melhor sobre o assunto. É a Bíblia. Viu? E às vezes a gente fica até preocupado, porque uma mentira falada muitas vezes, meus irmãos, ela se torna verdade. Viu? E a gente fica ouvindo isso todos os anos, a gente vai ouvindo isso toda semana, no mês de janeiro, e de repente os mais fracos, os menos cuidadosos, já estão achando que aquilo é a mais pura verdade. Viu? Tomemos cuidado nessas coisas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade é luz e verdade. Deus abençoe. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, vamos estar de pé. Nós vamos orar. Deus nos gere e nos despeça numa palavra de oração. Querido amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso que nos concedeu, por estarmos aqui, tendo essa oportunidade de ouvir este ensinamento, essa tua palavra possa edificar as nossas vidas, possa estar guardada em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te rogamos a tua bênção em favor de cada família desta igreja, de cada visitante que aqui esteve conosco neste momento de culto. Que o Senhor nos abençoe, dando uma ótima semana na tua presença, que o Senhor possa nos encher da tua graça, do teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos desejar, amados. Que Deus conceda aos irmãos uma excelente semana.